Aleluia. João 8, 31 a 36, Evangelho de São João, diz a palavra de Deus assim: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes, sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Abaixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por mais um dia nós estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, porque aqui nós temos sentido a tua presença, porque aqui o Senhor tem visitado a nossa vida de uma maneira fabulosa. Nós te damos graças, Senhor, porque nós sentimos o poder de Deus sobre as nossas vidas, sentimos a unção do Espírito Santo de Deus, e, Senhor, nós estamos aqui para ouvir, Senhor, a tua palavra, para poder, Senhor, te dar todo louvor, para poder, Senhor, orar a ti, para poder, Senhor, saber o que o Senhor quer das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, e nos orienta, firmando os nossos pés nos teus caminhos, nos revelando a tua palavra, em nome de Jesus, e que possamos, Senhor, nos alimentarmos dela nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora para que, Senhor, caia por terra todo o inimigo, Senhor, que tem tentado o teu povo, que tem tentado, Senhor, fazer o teu povo ser impedido de ouvir a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos libertação no nosso meio nessa manhã, libertação, Senhor, nas nossas casas, libertação nas nossas famílias, libertação, Senhor, na vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A igreja comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria de falar sobre liberdade. E liberdade significa o direito de agir segundo o nosso livre arbítrio, ou seja, agir de acordo com a nossa própria vontade. Liberdade significa ter o direito de ir e de vir, de entrar e de sair. Liberdade significa poder planejar e construir o nosso caminho, decidido como, com quem, sabe, e onde o percorreremos. Liberdade é ter o poder de escolher nas nossas mãos. Ao nos tornarmos livres, nós nos tornamos responsáveis pelas nossas decisões. Com a liberdade, nós vamos passar a viver, sabe, assumindo as consequências das nossas decisões. Consequências que poderão ser boas ou consequências que poderão ser ruins para as nossas vidas. E as minhas perguntas, sabe, nesta manhã, elas são: como você tem usado a sua liberdade de escolha? Como você tem usado a sua liberdade, sabe, que lhe dá o direito de ir e de vir? Como você tem usado a liberdade que lhe dá o direito de escolher entre quem ou com quem você vai se relacionar? Você já parou para poder pensar que a nossa liberdade, ela exige, sabe, que carreguemos o peso das nossas decisões? Você já parou para poder pensar, sabe, que as nossas decisões de hoje, elas vão determinar o nosso futuro amanhã? Certa vez Moisés disse ao povo de Deus assim, Deuteronômio 11 está dizendo: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção
ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem à lei do Senhor, sabe, nosso Deus, que estou dando a vocês hoje, ou receberão maldição se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje. Bênção ou maldição? Tem pessoas que vivem reclamando que nada dá certo na vida delas, que não tem sorte na vida, que parece que tudo dá errado na vida delas. Mas será que essas pessoas têm procurado fazer escolhas de acordo com a vontade de Deus? Sabe, com o seu poder de escolha e através do caminho que você tem tomado, o que você tem atraído para a sua vida? Bênção ou maldição? Quanto valor que você tem dado à sua liberdade de escolha? Como eu disse, nós estávamos de férias ali no México e chegou um dia que eu estava procurando o endereço no Google Maps da onde nós estávamos indo, e ao procurar o endereço, eu percebi que Cuba estava logo ali, né, aquela ilha, a mais ou menos aí uns 300 quilômetros de distância, sabe, em linha reta no mar. Então eu pensei comigo, eu do lado de cá com tanta liberdade e eles do lado de lá sem liberdade nenhuma. Infelizmente o governo de Cuba, ele nega aos seus cidadãos, sabe, os direitos fundamentais de expressão e de liberdade. Os cubanos não podem sair ou voltar para Cuba sem primeiramente, sabe, uma permissão, uma autorização oficial do governo. E é uma permissão que é quase que impossível para se conseguir, o que praticamente os impedem de sair da ilha. E lá, a falta de muitas coisas. E devido, sabe, a essas faltas, devido às grandes necessidades básicas, sabe, de produtos de consumo que tem lá, e também por causa da falta de liberdade, as pessoas começaram a querer fugir de Cuba. Foi por isso que em 1994, sabe, ficou conhecido como a época da crise dos balseiros. Eram balsas que eram feitas de uma maneira bem rudimentar, sabe, por aquelas pessoas aflitas, e eles estavam usando essas balsas para atravessar ilegalmente para chegar até Miami, nos Estados Unidos. E eram balsas que eles faziam, pegavam os bancos das praças e construíam as balsas. Eles chegavam até mesmo a desmanchar suas casas para poder usar a madeira, para poder fazer as balsas. Eles pegavam carros, sabe, aqueles carros velhos que tem lá, tiravam as rodas, né, os pneus, e no lugar deles colocavam tambores e colocavam aquilo para flutuar, para poder entrar mar adentro em direção aos Estados Unidos. Era o sonho americano que estava brotando na veia de muitos cubanos, sabe, era o sonho com a liberdade. E, infelizmente, muitos morreram, sabe, nessa travessia, e muitos outros conseguiram chegar, graças a Deus, aos Estados Unidos. Mas ao chegar na terra dos sonhos, o que eles iriam fazer agora com a liberdade? A história, sabe, de muitos cubanos que, devido às suas decisões, eles acabaram ficando ricos, outros ficaram mais ou menos bem de vida, e outros se tornaram em simples moradores de rua. Alguns cubanos, sabe, eles acabaram morando na rua, sabe, como mendigos, por terem desperdiçado a liberdade.
Em Cuba, viviam como presos e como escravos, mas agora na América não sabiam o que fazer com a liberdade. Pense bem, você é livre para poder fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro, será prisioneiro de toda a consequência delas. Então você que me ouve hoje, o que você está fazendo com a sua liberdade? Será que você a tem desprezado ou tem até mesmo brincado com ela? Será que você está desperdiçando sua liberdade, sabe? Desperdiçando a sua bênção e a sua salvação? Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, está dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos lá, igreja, comigo, vamos lá. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes, e não vos sujeitei outra vez a um jugo de escravidão. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, nós não podemos fazer como os cães que voltam aos seus próprios vômitos. Eu me lembro que quando eu era criança, alguns dos meus amiguinhos, sabe, eles prendiam os pardais, aquele passarinho. Depois de um tempo, eles deixavam a porta, sabe, de gaiola aberta, porque eles gostavam de ver o pardal passeando de dia, sabe, e voltando para dormir à noite na gaiola. Não sei se vocês já ouviram isso aí, mas era assim. Após o pardal ficar preso por mais ou menos um mês na gaiola, você abria a porta e mantinha a porta aberta, e ele ia embora, mas voltava para dormir todas as noites na gaiola. Ele voltava todas as noites para poder dormir na prisão. Será que você também tem ido e voltado? Caso esse seja o seu caso, você não vai poder viver uma vida plena de libertação, sabe? Se você estiver sempre voltando no seu passado, é preciso largar o passado. Você não pode esperar, sabe, viver em novidades de vida se você insiste em continuar, sabe, convivendo com os maus velhos hábitos, com as velhas más companhias e com os velhos maus pensamentos. Talvez você tenha vivido sentindo que precisa de uma libertação na sua vida. Libertação de um pensamento que você sabe que não agrada a Deus, libertação das drogas e das bebidas, libertação da prostituição e das pornografias, libertação, sabe, por estar talvez até mesmo planejando grandes furtos, sabe, grandes roubos e pequenos furtos. Talvez você, sabe, tem vivido sentindo que eu preciso de libertação, sabe, desse espírito de fofoca, sabe, de ciúme, de inveja. Eu preciso de libertação, sabe, desse espírito maldito que está sempre me colocando com pensamentos suicidas. Você tem se sentido encurralado, se vendo, sabe, muitas vezes em um beco sem saída. Você quer ser livre? Nós lemos: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
E se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deixa eu lhe contar algumas coisas sobre a independência do Brasil, que ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. O Brasil vivia sob o domínio, dos portugueses, até que um dia foi dado o grito da independência. Os nossos ancestrais, eles viveram 322 anos sob o domínio de outra nação. 322 anos, vendo toda a riqueza sendo tirada, todo o seu ouro e todas as suas pedras preciosas, sendo levados para fora sem poder fazer nada. Com certeza, muitos brasileiros morreram sem a esperança de libertação. Até que finalmente alguém chegou e colocou um basta naquela situação. A história nos conta que Dom Pedro I deu o famoso grito da independência: independência ou morte. Talvez você esteja precisando refletir sobre essas palavras em relação a algumas situações na sua vida que estão te dominando. Independência ou morte? Porque você sabe que se você não livrar de certas práticas em sua vida, elas acabarão te matando. Tem situações que estão matando a sua relação com Deus, roubando a sua alegria e te tirando até mesmo o prazer de viver. Talvez por várias vezes você tenha dito como Paulo: o bem que eu queria fazer eu não faço, e o mal que eu não queria fazer eu acabo fazendo. Isso está te consumindo, isso está te enchendo de tristeza, enchendo o seu coração de mágoas. Você tem andado triste. Apesar dessas angústias e dessa tristeza, eu quero te dizer nessa manhã que há esperança para você. Dom Pedro I está morto. Ele não pode fazer nada por você. Mas Jesus, Ele está vivo. Ele pode salvar. Ele pode te libertar. Na cruz foi dado o grito, o nosso grito de independência, quando Jesus disse: tudo está consumado. Na cruz foi nos dado a liberdade. Éramos escravos do pecado, mas na cruz fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Oh, glória! João 8,36, como nós lemos, diz: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Mas não adianta nada somente orar e confiar que Deus vai ajudar se nós não fizermos a nossa parte. Como, por exemplo, muitas pessoas caem no vício da pornografia e elas querem dar uma solução mágica na situação, mas elas não mudam os seus hábitos. Não param de entrar na internet, não param de ver coisas que estimulam o pecado, não cortam ligação com este ou aquele que não querem compromisso com Deus. Tente imaginar uma cachoeira. Pode ser a de Niagara Falls.
aquela quantidade de água caindo, sabe, não foi gerada do nada. Tudo começou com um pequeno riacho, sabe, que por não ter sido parado, que por não ter sido paralisado, ele foi passando por cima de pedras, mato, e foi derrubando qualquer barreira. E agora era aquele mundo de água. O pecado também é assim, da mesma forma, ele nunca acontece do nada. Ele foi gerado lá atrás. Talvez até mesmo na sua adolescência, ou em algum momento que você se acomodou na sua caminhada com Deus. Ele começou pequeno. Ele começou com um pequeno flerte. E por não ter sido parado, ele foi crescendo, passando por cima de tudo e de todos. Por isso, lembre-se como tudo aconteceu, sabe? Examine, né, a sua consciência e lembre-se como tudo surgiu. E peça sabedoria para Deus. Como agir. E comece a analisar aonde são as áreas que talvez você sente mais desejo e mais tentação em pecar. E comece a se perguntar, por que eu pequei? Por que eu caio sempre no mesmo pecado? Por que eu estou tão fraco? Talvez a resposta mais simples para isso seja porque você parou de lutar. Você parou de lutar como o rei Davi parou de lutar um dia. Um dia ele desistiu de ir para a guerra, ficou no palácio passeando com a mente vazia, até que viu uma linda mulher tomando banho e se deitou com ela, mesmo sabendo que ela era casada. As consequências da escolha de Davi foram desastrosas, não somente para ele, mas também para toda a sua família. Por isso, não pare, sabe, não desanime, não pare de lutar, volte para a guerra hoje, Jesus quer te libertar. No início da colonização do Brasil, não havia trabalhadores para a realização dos trabalhos manuais pesados. Então, os portugueses que estavam ali no Brasil passaram a importar a mão de obra escrava. E por quase, 400 anos, foi trazido, né, foi levado para o Brasil, vindo da África, cerca de 5 milhões de escravos. E esses escravos, né, que eram os negros africanos, eles eram transportados nos porões, de navios negreiros. É uma história muito triste. E por causa das péssimas condições, desse meio de transporte desumano, muitos morriam durante a viagem. Calcula-se que 15%, olha bem, em cada 1.000, calcula-se que 150 morriam na travessia. Por causa que as viagens demoravam, elas podiam demorar de 1 a 6 meses, dependendo das condições do mar. E após eles desembarcarem no Brasil, eles
eram comprados como mercadorias, sabe, por fazendeiros e senhores de engenho que os tratavam de uma forma cruel e muitas vezes violenta. Quando acontecia algum crime, se o condenado fosse um escravo, eles não colocavam ele para a cadeia, não. A pena dele era transformada em chicotadas. Naquele tempo, a tortura era legalizada, né? A tortura para os escravos era legalizada no Brasil. E publicamente, os escravos eles eram chicoteados, humilhados e torturados. E somente semanas depois que eles ficassem, sabe, curados das suas feridas, do chicote, né, de toda aquela tortura, é que eles voltariam a trabalhar e sem qualquer remuneração. Os escravos eram um povo muito sofrido, um povo sem direito de escolhas e de expressão. Era um povo sem direito de ir e de vir. Era um povo sem liberdade. Até que também apareceu alguém e deu um basta naquela escravidão. Princesa Isabel, ela entra em cena, sabe, e assina a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. Em 13 de maio de 1888, ela decretava a libertação dos escravos no Brasil. E depois da proclamação da independência, essa abolição dos escravos, ela foi o acontecimento mais importante, sabe? Assim, o acontecimento histórico mais importante do Brasil. Graças a Deus por ter levantado uma mulher como ela para poder assinar essa lei áurea para libertar os escravos. Talvez você esteja um pouco chocado com essa história e você tem assim pensado, meu Deus, muitas vezes eu tenho me sentido como um escravo do pecado, um escravo do medo, um escravo do trabalho. Eu não sei do que você tem sido escravo, mas talvez você saiba. Deixa eu lhe ajudar. A palavra de Deus, ela diz, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 19. Pois cada pessoa é escravo daquilo que a domina. O homem se torna escravo daquilo que ele deixa ser vencido. Pense nisso, você se torna escravo daquilo que te domina. O cigarro te domina, então dele você é escravo. A pornografia te domina, então dela você é escravo. Os ciúmes te domina, então dele você é escravo. Tal pecado te domina, então de tal pecado você é escravo. Talvez você esteja em uma situação parecida com a dos escravos que vieram da África para o Brasil. Talvez você esteja sofrendo, precisando de um libertador, precisando de um redentor. A princesa Isabel, quando ela assinou a lei que deu liberdade aos escravos, ela ganhou o apelido de a Redentora. Essa Redentora está morta e não pode fazer nada por você. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Redentor vive. A palavra de Deus diz que o nosso Redentor é Jesus Cristo e Ele vive para sempre. Ele vive e quer te libertar.
Princesa Isabel tinha um nome grande, gente. O nome da princesa Isabel era assim, olha. Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon, Duas Sicílias e Bragança. Quer que repete para você guardar? Não, só o primeiro tá bom, Isabel. O nome da princesa era grande, mas sabe de uma coisa? Pastor Wagner estava dizendo logo no início do culto, mas o de Jesus é muito maior, pois Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. Toda a igreja comigo, vamos lá, vamos ler. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. O nome da princesa era grande, mas o de Jesus é maior. Diz a palavra de Deus que ele se chamará. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o nome de Jesus não para, sabe, por aí. Ele é também chamado de a ressurreição e a vida. O Cordeiro de Deus, o bom pastor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o eu sou, o sumo sacerdote, o cabeça da igreja. Ele é a água viva e o pão da vida, o alfa e o ômega, a videira verdadeira, a rosa de Saron, a luz do mundo e a brilhante estrela da manhã. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a pedra angular, o Redentor, o Messias, o Mestre, o Mediador, a rocha eterna. Ele é o nosso advogado hoje e ele será o nosso juiz amanhã. A ele toda honra e toda glória. Louvado seja o grande nome do nosso Senhor e Salvador. Aleluia! A ele toda honra e toda glória. Aquele que tem o nome acima de todos os nomes, ele é o nosso Redentor. E hoje ele pode assinar a sua libertação. O que tem te aprisionado? O que tem aprisionado a sua mente? O que tem aprisionado o seu coração? O que tem roubado a sua alegria? O que tem trazido tristeza para a sua vida? Hoje pode ser um momento histórico na sua vida também. Hoje pode haver uma grande mudança na sua casa. Mas por que na minha casa? Que por causa de um, todos são abençoados? No nome de Jesus. Sabe, as enfermidades, elas caem por terra e as portas se abrem. No nome de Jesus, sabe, a paz, ela reina e a vitória chega. A tristeza sai e a família se recompõe. Aceite libertação para a sua vida hoje e mude a sua história amanhã. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 20, já estamos terminando, diz assim: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por ela, ficam no fim em pior situação que no começo. É sério isso aí, ó. Quer dizer, tudo é sério, né? E o que fazer agora? Deixa eu ler de novo.
Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. E o que fazer agora? Agora, a única maneira de você resolver esse problema, sabe, é se arrependendo. Pois sem arrependimento não há solução para o seu pecado. Atos 3:19 está dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam o quê? Cancelados os vossos pecados. Então, o arrependimento, sabe, sincero, é a condição para você vencer o pecado e não deixar ele te dominar. É uma decisão pessoal. Vamos participar da ceia agora, e ali está dizendo que não é para um examinar o outro, mas cada um examine-se a si mesmo. É preciso nós pararmos um pouco, fazer um exame de consciência. Será que tudo que eu estou fazendo está agradando a Deus? É preciso haver uma escolha nessa manhã, uma escolha para poder mudar a nossa mente, o nosso pensamento, para buscarmos mais santidade. Não importa o que passou, não importa os erros que nós cometemos. Nós estávamos alegres no início do culto. Precisamos continuar alegres, porque não importa, porque, sabe, Jesus chegou e com o sangue derramado no cordeiro, sabe ali o sangue dele que foi derramado no Calvário, chegou e lavou toda a nossa imundície, lavou todo o nosso pecado, nos fez nascer de novo, nos fez pessoas novas, nos deu um novo cântico, firmou os nossos pés na rocha, nos deu esperança de termos um melhor novo amanhã. Que possamos sair daqui nessa manhã dessa maneira, esperando que o melhor de Deus está ainda por vir nas nossas vidas. Por quê, pastor? Porque eu mereço? Não merecemos, mas porque nós servimos a um Deus maravilhoso, a um Deus de misericórdia, a um Deus que diz que a minha misericórdia e a minha bondade te seguirão todos os dias da sua vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, nesta manhã, a fazermos um exame de consciência, que possamos participar da ceia, que possamos, sabe, celebrar a nossa redenção, que possamos celebrar o dia que foi assinado, sabe, a nossa libertação no Calvário, que possamos hoje dizer: Senhor, eu não quero mais viver escravo de nada, o Senhor me deu libertação, eu hoje sou livre, e o que eu vou fazer com a minha liberdade? Eu vou te louvar e te adorar todos os dias da minha vida. Vamos abaixar a cabeça. Ó Senhor, nós vamos te adorar. Nós vamos te servir, Senhor, todos os dias da nossa vida. Nós fomos libertados para as boas obras. Pai, aleluia,
Se porventura alguma coisa na vida, Senhor, dos irmãos, de quem está aí me ouvindo, se porventura alguma coisa que está lhe aprisionando, se porventura alguma coisa que está lhe afastando de Deus, atrapalhando a sua comunhão com Deus, se há alguma coisa, sabe, que você tem notado, que você tem sido escravo dela e ela tem tirado a sua alegria, sabe, roubado o seu tempo com Deus. Chegou a hora de dizer: Senhor, ajude a mim, Pai. Peça perdão agora pelos seus erros, pelos seus pecados, peça perdão pelas suas falhas. Diga: Senhor, me perdoa em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, Tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e eu não vou viver como um condenado, eu não vou viver como um escravo, eu sou filho de Deus. Nós somos livres. Livres. Que você possa dizer: Senhor, me ajuda a não desperdiçar essa minha liberdade. Não me ajuda a desconsiderar esse privilégio de ser liberto. Me ajuda, Senhor, para que eu possa, Pai querido, ser mais alegre. E a minha alegria, Senhor, ela está quando eu estou te servindo, quando eu estou fazendo a tua vontade. Perdoa-nos, Pai, porque somos tão falhos. E a verdade de Paulo, Senhor, ela é presente na nossa vida. Porque, Senhor, o bem que nós queremos fazer, às vezes a gente não faz. E o mal que nós não queremos fazer, às vezes nós acabamos fazendo. Isso mostra, Senhor, a nossa fragilidade. Isso mostra, Senhor, a nossa dependência de Ti. Isso mostra, Senhor, que nós dependemos da Tua misericórdia. Isso mostra, Senhor, que nós precisamos, Senhor, ser mais fiéis a Ti. Porque, Senhor, independente dos nossos erros e das nossas falhas, o Senhor não desiste de nós. Pai, que nós possamos saber que nós estamos aqui, Senhor. Não é porque somos super-heróis, super-homens ou super-mulheres, mas é porque nós somos pecadores e necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Senhor, eu peço que o Senhor, nesta manhã, venha alegrar cada coração aqui. Que o Senhor venha restaurar cada lar, restaurar, Senhor, as famílias, restaurar os casamentos. Ó Deus, em nome de Jesus, que aquilo, Senhor, que tem vindo para destruir, Senhor, ele vem por um caminho, mas a Tua palavra diz que por 7 caminhos ele fugirá. Nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor. Às vezes, ó Pai, nós queremos tantas coisas. Às vezes nós batalhamos por tantas coisas. Às vezes nós queremos comprar tantas coisas. Às vezes nós queremos passear em tantos lugares. Às vezes nós queremos sair para todo lado. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que a Tua graça nos basta. A Tua graça me basta.
Não retire, Senhor, ela de mim. Continue conversando com Deus. Hoje pode ser um momento histórico na sua família. Às vezes você diz, mas quem eu queria que estivesse aqui ouvindo essa palavra não está. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O Espírito de Deus está em todos os lugares. A mudança não precisa começar, não é com essa tal ou outra pessoa. Essa mudança precisa começar comigo. Essa mudança precisa começar com você que está aqui. Se nós mudarmos a nossa vida, já vai ser meio caminho andado. Se nós nos enchemos do Espírito de Deus, por onde nós formos, a liberdade vai conosco, a bênção vai conosco, a alegria vai conosco, a união vai conosco, o temor de Deus vai conosco. Um amanhã melhor, a esperança de um amanhã melhor vai conosco. Hoje pode ser um momento histórico na sua vida.